Muito bom dia, esse é o Refil e a partir de agora você fica cheio de assunto. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025 e no programa de hoje tem esse artigo muito legal da revista Nima, que é sobre o fim das redes sociais como a gente conhece. Também vou falar sobre os ex-funcionários da Meta, que agora acusam a empresa de esconder riscos do seu ambiente de realidade virtual para as crianças. Qual é o recado que as empresas estão mandando ao demitir funcionários do home office? E para finalizar, duas de comportamento, devagar é suave e suave é rápido. Aquele lema dos Marines dos Estados Unidos, pra gente falar sobre desacelerar. E eu vou contar pra você o que eu aprendi com o campeonato de massagem da Dinamarca. Tudo isso depois que eu fazer o refil do meu café. E o meu café é da All Brewder, por assinatura. Você clica no link que tá ali na descrição do episódio e garante também o seu cafezinho chegando na porta de casa, na frequência que você quiser, do jeito que você preferir. Bueno, hoje é 11 de setembro, né? Quem é que tava vivo lá quando caíram as torres? Interessante, né? Algumas memórias são memórias coletivas. Todo mundo lembra o que tava fazendo em alguns momentos. Eu, como nasci em 1990, não me lembro da morte do Ayrton Senna, mas me parece que essa também é uma memória daquela geração. Assim como, pra minha geração, lembrar onde estava durante as Torres Gêmeas é também um momento de conexão entre as pessoas. Eu tava na escola e eu me lembro de parar a aula, assim, porque tinha acontecido alguma coisa. E aí fomos todos na sala do vídeo lá e as torres pegavam fogo. E você, o que você estava fazendo enquanto caíam as Torres Gêmeas em Nova York? Vai lá no YouTube, nos comentários, ou também nos comentários do Spotify e me conta. Tô bem curioso pra saber. Isso é só pra introduzir, tá? Vamos lá pro nosso primeiro assunto do dia, falando sobre o fim das redes sociais como a gente conhece, porque vamos lá, elas estão mudando diante dos nossos olhos e talvez a gente não perceba, ou a gente leve tempo demais pra perceber, porque antes as redes sociais eram lugar pra gente ver a foto do cachorro do primo, né? Ou sei lá, acompanhar um casamento de um amigo. Só que agora ela parece muito mais com um shopping, cheio de vitrines e muitas vezes vitrines idênticas, porque você abre o feed e vê posts iguais. As mesmas trends, os mesmos estilos, os mesmos assuntos, aquelas promessas, né? Clique aqui pra mudar sua vida, compre meu curso. E até os vídeos esportivos, os highlights estão se parecendo mais com inteligência artificial do que nunca. E aquele conteúdo humano, que tinha cheiro de verdade, vai ficando cada vez mais escondido. Bom, as redes sociais nasceram com promessa de autenticidade. E até os influenciadores, né? Com toda a pose montada, ainda eram pessoas de carne e osso atrás da tela. Mas agora o que se destaca não é mais o humano, é o que rende clique. Estamos mergulhados em um mar de conteúdo de fábrica. Muitos destes produzidos por máquinas e otimizados para aparecer no seu feed porque o algoritmo vai permitir. Isso, inclusive, cria um cenário que muita gente chama de economia das bot girls, né? São perfis que se parecem com gente de verdade, mas que na prática são apenas iscas para segurar a sua atenção e te manter preso ali naquele perfil por mais tempo. Alguns desses perfis até são controlados por pessoas, mas outros são controlados pela própria inteligência artificial, né? No fim, isso não importa. O que importa é o objetivo, que é sempre o mesmo. Transformar a atenção em dinheiro. A linha entre o real e o falso vai se apagando e a gente fica ali meio hipnotizado. Só que junto com esse excesso vem também o cansaço. As pessoas já não interagem tanto, né? E já não comentam como antes. Isso é fato, tá? O feed virou menos um lugar de encontro e mais um calmante de bolso. Aquela rolagem infinita que não leva a lugar nenhum, mas ajuda a te manter distraído. É tipo coçar uma ferida que não cicatriza nunca, né? Isso não acontece só lá fora. Aqui no Brasil a gente também vê essa saturação, o engajamento despencando, né? E mesmo que a gente saiba que muitas dessas coisas são falsas, rasas e completamente sem sentido, a gente segue ali clicando e consumindo. E o curioso é que enquanto os gigantes da internet se afogam nesse mar de repetição, as pessoas começam a buscar refúgios menores. Grupos de WhatsApp, comunidade fechada no Discord, até as newsletters, né, por e-mail, estão bombando novamente. Inclusive, me diz aí se você assinaria uma newsletter aqui do Refil. Espaços menores, mais íntimos, né?
onde o que conta é a proximidade, não a performance. É tipo trocar o shopping barulhento pela conversa numa mesa de bar com os seus amigos. Esse pode ser o futuro, tá? Menos palco, mais sala de estar. Menos ansiedade de like, mais confiança que a gente vai construindo devagar, né? Um mundo digital onde a gente não se conecta pra gritar no meio da multidão, mas pra falar com quem realmente escuta. E isso faz muito sentido pra mim enquanto criador de conteúdo, porque direcionei o meu papel ali no Instagram mais pra esse lado. Eu não tô muito preocupado em fazer milhões de views, eu quero encontrar pessoas que se interessem pelas reflexões que eu trago. Tanto que esse virou o meu slogan ali no Instagram, né? Pensar é um luxo. E eu acho que é mesmo, tá? Porque cada vez menos gente faz. E quando uma coisa se torna propriedade de poucos, ela se torna escassa. E o que é escasso é luxuoso. Ai, que saudade dos filtros do Instagram, de escolher uma moldura pra minha foto. O que fizeram com a minha rede social favorita? Vamos seguir nessa seara aqui, ó, de redes sociais, denúncias, polêmicas, porque a Meta, a dona do Facebook, está novamente no centro de uma polêmica. Agora, ex-funcionários acusam a empresa de ter escondido pesquisas sobre riscos para crianças no ambiente de realidade virtual. A denúncia foi apresentada no Congresso americano e aponta que advogados da Meta interferiram diretamente nesses estudos, pedindo até a exclusão de relatos de menores que disseram ter sido alvo de assédios, usando ali os seus Meta Quests, né, os seus óculos de realidade virtual. Segundo esses pesquisadores aí, a ordem era clara: evitar coletar dados que mostrassem o uso dos dispositivos por crianças menores de 13 anos. O motivo é óbvio, né? Reduzir o risco de processos e de investigações. Em alguns documentos que foram apresentados aí nessa denúncia, a orientação era trocar o termo, né, criança, por expressões mais vagas, como supostos jovens. Que loucura, velho. A Meta, por sua vez, obviamente, nega, né? Diz que nunca proibiu estudos sobre menores, que vem criando ferramentas de proteção, né? E que muitos dados são apagados por exigência das leis de privacidade dos Estados Unidos e da Europa. Para os críticos, no entanto, a empresa está mais preocupada em se proteger de danos à imagem do que enfrentar a vulnerabilidade real das crianças que no ambiente imersivo do metaverso acabam expostas a estranhos e até a predadores. Esse debate não é novo não, tá? Desde que o Facebook mudou de nome para Meta e apostou bilhões no metaverso, a promessa era reinventar a forma como a gente se relaciona. Mas os documentos entregues ao Congresso mostram que, ao mesmo tempo em que corria para atrair novos usuários, a Meta já sabia que as crianças estavam quebrando regras de idade, né? Acessando espaços para maior de idade, né? Mesmo sendo criança, porque é fácil fazer isso, né? E que situações de assédio aconteciam frequentemente. No final fica a pergunta: até onde a pressa por lançar novas tecnologias e ganhar dinheiro não atropela a responsabilidade que essas empresas deveriam ter por proteger as crianças? Quando uma ferramenta feita para diversão pode virar porta de entrada para riscos sérios, discutir a segurança infantil no digital deixa de ser um detalhe, né? E passa a ser o tema central dessa história toda. Essa discussão sobre responsabilizar empresas. Há pouco tempo aqui teve a notícia da família que está processando a OpenAI do ChatGPT pelo suicídio do próprio filho. E eu achei muito curioso os comentários ali no corte no @RefilPodcast no Instagram, porque muita gente foi pelo argumento do não tem que processar, isso é responsabilidade dos pais que não perceberam o seu filho, blá blá blá. Enquanto outras pessoas achavam que sim, que a OpenAI merece ser responsabilizada por não ter oferecido, né, saídas para criança que mostrava seus desejos suicidas ali. Eu acho que é uma conversa, como sempre, no depende, né? Porque vamos lá, ao mesmo tempo que sim, existe uma responsabilidade do CPF nas consequências da sua vida, existe sim uma responsabilidade das empresas, das big techs, por não oferecer os subterfúgios de segurança que deveria, tendo a tecnologia que tem e tomando as decisões muito mais em razão do lucro do que cuidar das pessoas que ocupam esses espaços digitais não como uma ferramenta, mas como uma praça, como um local público. Acho que a gente precisa pensar um pouco mais por esse lado aí. Vamos lá, ó, essa daqui tá pegando fogo no noticiário.
E aqui no Refil a gente não dá notícia, a gente aprofunda e traz contexto. Mas a manchete é que o Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários que estavam em regime híbrido ou home office total, né? Depois de uma revisão de condutas ali. Segundo o banco, foram identificados padrões de inatividade. É a boa e velha vagabundagem do home office, né? O sindicato dos bancários, porém, contesta, né, esse critério, afirmando que não houve diálogo nem chance de defesa, que a decisão desconsidera falhas técnicas, né, saúde, sobrecarga de trabalho. A crítica dos sindicatos bancários é que mesmo com lucros bilionários, o banco opta por esses cortes em massa. A desculpa do Itaú é que os caras não estavam fazendo nada. E que funcionário que não faz nada merece ser demitido. Bom, vamos lá. Aprofundamento aqui do Refil. Esse movimento do Itaú não é isolado. No mundo corporativo vem crescendo no mundo inteiro, né, a pressão pelo retorno aos escritórios. A Microsoft já decidiu que a partir de 2026 os funcionários vão ter que estar presencialmente no mínimo 3 vezes por semana, em fases que começam pelos Estados Unidos e depois vão se espalhando globalmente. Já a NBC Universal foi ainda mais dura. Anunciou que quem não quiser voltar no mínimo 4 dias por semana no presencial pode tranquilamente aceitar um pacote de desligamento com salário e benefícios temporários garantidos. O cenário aponta para a mesma direção, né? Depois de alguns anos de experimentação com o trabalho remoto, empresas gigantes parecem estar puxando freio, seja por controle, seja pela percepção da queda de produtividade. E os trabalhadores no meio disso vão enfrentando essa insegurança entre manter a flexibilidade conquistada ou se adaptar a um mercado que volta a valorizar o velho crachá batido no escritório. Lembra da WeWork? A WeWork é uma empresa gigantesca de escritórios remotos, né? As pessoas iam até os escritórios da WeWork para trabalhar. Esses caras perderam muito valor e quase quebraram durante a pandemia porque as pessoas passaram a trabalhar de casa e não mais necessitando de um escritório. As empresas fecharam as suas posições na WeWork. E agora a WeWork tem um papel bastante importante nessa volta aí, porque empresas sem sedes fixas podem usar esses espaços de cowork para colocar os seus funcionários. Então sim, há uma onda mundial de retorno aos espaços físicos. E hoje a palavra do Refil é depende, porque novamente vou dizer, né? Depende. Qual é a minha opinião? Eu acho que para muitas empresas onde o contato físico, tete a tete, funciona, acho bem interessante sim voltar ao trabalho. Eu próprio sinto falta de estar próximo de outras pessoas. Eu tenho um estúdio na minha casa, eu gravo o Refil aqui de um quartinho do meu apartamento, mas às vezes eu gostaria de estar trocando ideia com seres humanos de verdade. Ao passo que faz muito sentido pra mim, que tenho que trabalhar num custo reduzido, né? Tá aqui no meu home office. Então, avalie qual é a necessidade da sua carreira e da sua empresa antes de tomar qualquer decisão. Agora vamos seguir falando de trabalho. A gente vive uma cultura que confunde pressa com resultado. Várias vezes já falamos desse assunto por aqui, né? Empresas e líderes se orgulham de estar sempre correndo, sempre em movimento, como se a quantidade de tarefas cumpridas fosse o verdadeiro sinal do sucesso. Mas tem uma verdade incômoda e cada vez mais clara, surgindo em salas de reunião e aceleradoras de startup. Quem anda mais rápido, muitas vezes, é justamente quem sabe desacelerar. E esse é o tema dessa história de agora no Refil que eu encontrei lá na Fast Company. Bem interessante, ó. Os gregos antigos já tinham 2 palavras diferentes para falar de tempo. Uma delas era Cronos, né? Que inclusive é a origem do cronômetro, né? O deus Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo linear, o tempo que é implacável, que manda na nossa rotina, né? Metas e prazos. Mas também tem a palavra Kairos, que não é sobre uma quantidade de tempo, é sobre qualidade, é sobre a hora certa, a hora oportuna. Isso é o Kairos. A diferença entre mandar um e-mail de madrugada porque você pode e mandar um e-mail na hora que alguém realmente vai dar atenção. Esse conceito tem muito a ver com esse lema dos Navy SEALs, que eu falei em português ali na chamada, né? Que é o slow is smooth and smooth is fast. Né? Devagar é suave, suave é rápido. Porque em situações críticas, se você corre demais, você erra. E se você desacelera, planeja e executa com precisão, chega lá mais rápido de quem tá com pressa.
O mesmo vale para quem lidera equipes ou empresas. Gastar tempo entendendo um conflito, por exemplo, pode poupar meses de desgastes no futuro. Alguns especialistas falam em um ritmo de 3 fases para alcançar esse equilíbrio: mover, pensar e descansar. Mover o corpo, sair do lugar, nem que seja numa caminhada rápida. Pensar de verdade, dar espaço para reflexão e não só apagar incêndio. E descansar, porque é nesse espaço que o cérebro conecta as ideias, encontra soluções e recarrega energia emocional. Essa parte emocional é crucial, tá? Porque quem lidera, além de decidir, absorve o peso da emoção da equipe, né? As frustrações, os medos, os conflitos, e sem uma recuperação emocional, o cara vira um reservatório vazio. Não dá pra conduzir ninguém assim. Por isso, práticas simples, como escrever um diário, dar uma volta sem o celular ou só respirar fundo entre as reuniões, são mais poderosas do que parecem. E no fim, desacelerar não é sobre ser lento, é sobre ser intencional. É escolher o que realmente importa, em vez de se perder do que só parece que é urgente. É trocar a pressa pelo ritmo que gera clareza. Porque no mundo que valoriza velocidade a qualquer custo, parar pode ser o maior diferencial competitivo. Porque o recurso mais raro hoje não é o tempo, é a atenção. Essa é a moeda, né? O tempo é o combustível. A gente precisa de tempo para dar a atenção. E a atenção, como um bom vinho, só melhora quando a gente aprende a respeitar o tempo certo de cada coisa. Bastante interessante, né? Gosto de parar às vezes e refletir sobre esse assunto. E não ser o cara que tem uma rotina, que acorda às 4 da manhã, corre às 5, medita às 5:30, bota a cara de gelo. Que saco, cara! Pensar é um luxo. Esse é o mantra do programa de hoje. Agora, já que estamos falando de luxo, massagem. Já fez massagem? Cara, existe um momento ali na massagem, tá? Que o mundo comum fica do lado de fora, tá? É quando a primeira mão encosta na pele e aí as planilhas vão perdendo força, né? A pressa vai perdendo força. É quase um ritual. Quem recebe massagem precisa confiar e quem aplica precisa estar ali inteiro. Porque assim, se esse primeiro toque da massagem falha, o corpo não cede. Se o corpo não cede, nada acontece. E aí, cara, com essa reflexão eu cheguei nessa história do campeonato de massagem da Dinamarca. E eu acho que é uma boa forma de encerrar o programa de hoje, porque imagina viver esse momento num campeonato, tá? Essa conexão, esse toque físico. Foi o que aconteceu em Copenhague, lá na capital da Dinamarca. Dezenas de macas, plateias, juízes com pranchetas e terapeutas do mundo todo transformando técnica em espetáculo. Tinha de tudo. Tinha os movimentos clássicos, as inovações curiosas. Tinha gente usando tecido, aquecendo cobertor, né? Mas a pergunta toda da competição é: o que é uma boa massagem? A disputa não dava dinheiro, tá? O prêmio era a glória, né, de ser o maior massagista do mundo. Porque massagista trabalha, em geral, sozinho. Então ali tava todo mundo trocando prática, olhando o massagista na maca do lado, testava ideias. E o campeão do ano foi um especialista em massagem tailandesa. Ele pegou pessoas com dores, né? E em vez de show ali no campeonato, ele fez terapia de verdade. Menos efeito, mais cuidado, mais intenção na sua tarefa. E venceu! Porque o que se mede não é só a habilidade de palco, é a capacidade de ouvir o corpo e dar o que ele precisa, né? Não só o que ele quer. E por que isso importa pra gente aqui no Refil? Porque a vida acelerada, velho, ônibus, Uber, na última hora, trabalho, notificação sem fim, cria ruído que endurece não só os músculos do cérebro, mas os músculos do corpo. E não é luxo dizer que toque e conexão faz bem, isso é saúde, é reabilitação. Sono melhor, dor que alivia, cabeça que desacelera e no fim, o campeonato de massagem parece aquelas histórias, né, que começam estranhas e acabam óbvias. O que ganha é o encontro, a verdade de duas pessoas num acordo simples. Eu confio, você cuida. Quando dá certo, a sala fica silenciosa, o tempo muda de velocidade e a gente lembra que o corpo não é só veículo, é casa. E vez ou outra merece ser arrumada com calma, atenção e respeito. Então, ao fim do programa, vai atrás de uma massagem. Você merece.
Esse foi o Refil dessa quinta-feira. Você escuta de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify, no YouTube ou a qualquer momento que quiser. Porque tem duas curvas de audiência aqui no Refil. Tem a galera matinal e tem o cara que ouve até depois do almoço, no final da tarde. Porque o Refil não fica velho. Ele não é um noticioso. Ele é um aprofundamento pra te dar repertório e te encher de contexto pra que você fique cheio de assunto pra qualquer ambiente que você frequente. Inscreve lá no canal do YouTube, @Refil Podcast. Assina também no Spotify. Segue, dá uma nota e comenta e compartilha com os teus amigos. Eu vou ficar muito feliz. E no Instagram é @Refil Podcast com cortes todos os dias. Eu sou o Arthur Gubert e vou ficando por aqui, desejando que você tenha uma boa quinta-feira e desejando que você esteja aqui comigo no Sextou do Refil. Um beijo, tchau e faça uma massagem. Você merece.